dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e essa é a Psiquiatria AD. O tema desse episódio é: sou viciado em limpeza. Tenho toque? Mas antes de falar sobre o tema, vamos aos avisos gerais. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria AD é um podcast semanal com lançamento aos domingos, independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para que nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis do Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Eles podem ajudar alguém. A prevalência de toque na população, o transtorno obsessivo compulsivo, em circunstâncias normais, gira entre 2 a 3% da população. As comorbidades mais comuns junto ao toque são os transtornos de ansiedade e os depressivos. Ou seja, 70% das pessoas que têm toque também têm ansiedade, e cerca de 30% delas também têm depressão. Dentre os sintomas mais comuns do transtorno obsessivo-compulsivo está justamente a obsessão por contaminação e a lavagem de mãos ou limpeza como comportamento compulsivo. O que fica mais acentuado ou evidenciado na pandemia de Covid-19, que tem como medida importante de proteção a orientação de lavagens das mãos. Neste momento, há demanda de maior atenção para a lavagem e explicações passo a passo com orientação sobre tempo adequado de cada lavagem. Isso contribui para uma formação de rituais para quem tem o toque. Pode ser também que neste momento, o que antes parecia absurdo, como lavar a mão diversas vezes ao dia, passa a ser comum a todos, e as pessoas que sofrem com isso acabam se camuflando no meio das outras. No entanto, elas continuam apresentando sofrimento com os pensamentos obsessivos. Rondinelli, você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre o toque? É bem por aí, Yara. Antes de começar, gostaria de lembrar você que está nos ouvindo que quando o podcast Psiquiatria AD fala sobre diagnóstico, o objetivo não é substituir uma avaliação profissional. A gente quer aqui difundir informação e ajudar a sociedade a entender melhor como pensam os psiquiatras, e assim diminuir preconceitos, ofertar informação técnica de qualidade para as pessoas em sofrimento, amigos, familiares ou até você que quer simplesmente saber mais sobre o assunto. Esse episódio não substitui uma avaliação médica e, em caso de dúvida, é fundamental o suporte de profissional. Outra coisa, para você que está chegando agora ou que talvez não tenha ouvido os episódios anteriores desse podcast, no episódio 25, a gente conversou sobre o transtorno afetivo bipolar e ali vimos que esse episódio se caracteriza pela presença de algum momento da vida de fases depressivas e maníacas. Ali definimos mania, como a psiquiatria define tecnicamente, e que essa definição é bem diferente do uso que se faz de forma leiga. E reforço isso porque aqui a gente vai desconstruir a ideia de mania de limpeza, e vai entender que mania de limpeza ou mania precisamente seria outra coisa, antes de falar sobre toque. Mania é uma fase de humor elevado que pode ser representado, por exemplo, por uma felicidade patológica. Ou seja, a pessoa feliz o tempo todo sem que haja motivo para isso, ou ainda por uma disforia, ou seja, uma irritação e agressividade permanentes, mesmo que não haja razão para isso. Em ambos os casos, vamos encontrar delírios grandiosos, aumento de energia e disposição da pessoa que sofre desse transtorno. Portanto, vale muito a pena voltar no episódio 25 para saber o que é mania. E por que estou lembrando disso? Porque é comum ouvir o termo mania de forma equivocada, geralmente associado a um ato compulsivo. Tenho mania de limpeza, ou então tal sujeito é maníaco sexual. Na melhor das hipóteses, os termos são no mínimo discutíveis se usados dessa forma. Quando a gente fala sobre algum transtorno mental aqui no podcast, também recomendamos que você que não ouviu ainda procure os episódios 22 e 23, que explicam direitinho do que se trata um transtorno mental. O nome transtorno obsessivo compulsivo pode ser recente, tem algo em torno de 40 anos,
mas o fenômeno ao qual ele procura lidar é conhecido já há muito tempo na história da humanidade. Os relatos mais comuns vêm da Europa há quase 2000 anos atrás, e dizem respeito a pessoas que apresentavam um misto de comportamento compulsivo, ou seja, atos compulsivos, associado a ideias repetitivas. Não é incomum o relato de pessoas na Idade Média serem tratadas dessa enfermidade como se estivessem possuídas por alguma entidade maligna. Para a gente entender do que se trata, o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido popularmente como TOC, vamos precisar mergulhar um pouquinho mais na psicopatologia. Esse transtorno mental, na sua apresentação mais comum, é a soma de um ato compulsivo e de pensamentos obsessivos. Na maioria das vezes, os atos compulsivos têm como objetivo aliviar a tensão provocada por pensamentos obsessivos, sobre os quais a pessoa não tem controle. A gente vai falar melhor daqui a pouco, mas esses pensamentos produzem um intenso desgaste emocional, afetando eles angustiam a pessoa que os tem. Geralmente são catastróficos, associados ao adoecimento de alguém, risco de vida e por aí vai. E os tais atos compulsivos evoluem com frequência para rituais complexos, os quais têm impacto imenso na vida da pessoa. Sair de casa pode se tornar um ato impossível em certas situações. Como assim, você deve estar pensando? A pessoa não consegue mudar de assunto? Não tem como resistir a esse comportamento? É importante que a pessoa se esforce para romper com isso, mas não é simples e precisa de ajuda especializada. E, devido ao medo de ser estigmatizado, falta de informação, de recursos de saúde adequados ou até dificuldade de acesso a serviços públicos, são fatores que dificultam muito o tratamento. Mas voltando aos sinais e sintomas para que você possa entender bem o que estamos falando. Esses pensamentos obsessivos são tão sérios que ganharam nomes clássicos, tais como pensamentos encistados ou pensamentos parasitários. Isso ocorre por conta da natureza desses pensamentos, que parecem externos ao sujeito e ocupam um lugar bastante delimitado, permitindo à pessoa pensar também em outras coisas. O esforço para negá-lo e a própria existência de tais pensamentos produz grande esforço, daí o termo parasitário. A diferença desses pensamentos para os delírios que aparecem, por exemplo, na esquizofrenia, é que no TOC a pessoa sabe que os pensamentos são absurdos e ainda assim não consegue dominá-los. A situação toma contornos ainda mais dramáticos se a gente imaginar que os atos compulsivos têm o objetivo de aliviar tais pensamentos, ainda que a rigor isso não se converta necessariamente em alívio. Esses tais comportamentos têm a forma característica de um ato compulsivo. Partem de um desejo, um momento de conflito e o desfecho é uma ação acompanhada de sofrimento, muitas vezes já durante a execução. Na medida em que tais atos ganham complexidade, o processo de limitação da vida da pessoa pode levar, para além da estigmatização, o que, por si só, já é grave, a limitações imensas na vida pessoal, familiar, profissional, entre outros. Bom, como você já percebeu, TOC é um assunto sério. A gente aqui no Psiquiatria AD é muito crítico, por exemplo, a forma como certas produções culturais, como os filmes, lidam com isso, mostrando a pessoa que sofre de tal transtorno minimizando a gravidade ou fazendo piada com atos compulsivos. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre TOC, segue a pergunta, Yara. Quem gosta de arrumar a casa tem TOC? Bom, Rondinelli, já adianto que não necessariamente. A gente está vivendo agora um momento em que a gente precisa realmente ter um cuidado maior com a nossa higiene, com a higiene da casa, a higiene de nossas roupas. E não necessariamente isso vai caracterizar um quadro de TOC. A gente vai sempre lembrar que um quadro de TOC tem que obrigatoriamente trazer sofrimento. Mas vamos pensar um pouquinho antes disso. O que causaria um quadro desses? E a gente pode pensar que a hipótese de que o TOC possa ser causado por uma junção de diversos fatores causais. E aqui a gente vai falar como a gente já falou em todos os outros transtornos mentais anteriores. A gente vai levar em consideração os fatores biológicos, fatores genéticos, fatores comportamentais e fatores psicossociais para a gente pensar na origem do TOC. Por exemplo, quando a gente vai pensar em fatores biológicos, já foi aventada a hipótese de que pode ter uma desregulação de neurotransmissores e já chegou até a pensar em uma associação entre o TOC e uma resposta após infecções prévias pelo Streptococcus beta-hemolítico. Também se associa o TOC a algumas alterações em vias cerebrais. Já quando falamos em fatores genéticos, existem alguns estudos que mostram que em famílias de pacientes que têm TOC, 35% dos seus parentes de primeiro grau também podem ser atingidos pela doença, pelo transtorno. Mas vamos lá, vamos pensar num quadro de TOC em si. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, a gente não usa exatamente o DSM-5 para fazer diagnósticos na clínica. Mas para a gente conseguir pensar um pouquinho melhor no quadro clínico, ele vai cair bem hoje.
Nós podemos pensar o quadro clínico do TOC como um quadro com presenças de obsessões, compulsões ou os dois, como o Rondinelli falou anteriormente. E aí a gente pode pensar em obsessão como pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que em algum momento são experimentadas como intrusivas e indesejadas, ou seja, como os pensamentos que tomam a cabeça da pessoa. E na maioria dos indivíduos isso causa acentuada ansiedade ou sofrimento. Também em relação às obsessões, quem as apresenta, a pessoa tenta ignorar ou reduzir, abafar esses pensamentos, impulsos ou imagens que elas têm, ou tentam neutralizá-las com algum outro pensamento ou ação. Então ficam tentando evitar esses pensamentos, mas em certa parte, em certas ocasiões não conseguem. Já as compulsões, elas são definidas como comportamentos repetitivos, como por exemplo, que a gente conhece, que chega mais da mídia pra gente. Comportamentos como lavar as mãos, organizar, checar. Por exemplo, checar se a porta está fechada, checar se o gás está fechado. Ou então atos mentais, como por exemplo, orar, contar ou repetir palavras em silêncio. E a pessoa que apresenta essas compulsões, ela se sente obrigada a executar essa resposta a uma obsessão, ou então a um pensamento obsessivo, ou de acordo com regras que elas se impõem e devem ser rigidamente aplicadas. Os comportamentos ou os atos mentais, eles visam prevenir e reduzir a ansiedade ou sofrimento, ou evitar algum evento ou situação temida. Entretanto, esses comportamentos ou atos mentais não têm uma conexão realista com o que visam neutralizar ou evitar o que são claramente excessivos. Vamos lembrar que essas obsessões ou compulsões tomam tempos da pessoa, ou seja, elas passam horas ou chegam atrasadas em lugares porque elas têm que passar por um certo ritual, senão causam muito mal-estar. E os sintomas obsessivo-compulsivos não devem ser efeitos de algum outro quadro, ou uso de substância ou outro transtorno mental. E eu gostaria de dar um exemplo bem básico do que pode ser o TOC. Vamos lá. Uma certa vez atendi uma pessoa no consultório que se queixava que estava tendo prejuízo no dia a dia porque ela tinha um hábito, uma necessidade de contar até 500 antes de sair de casa. Então, ela tinha um pensamento obsessivo, de que ela precisava contar até 500 antes de sair de casa, senão ela poderia sofrer algum mal na rua. Poderia ser atropelada, ou não chegaria no lugar certo, teria que trocar de lugar. Várias coisas bem catastróficas, vários pensamentos bem catastróficos. E aí, quando ela já estava na porta de casa, ela começava uma contagem mental, até 500. Só que, por exemplo, às vezes ela chegava no 150 e se confundia na conta e falava assim, não tenho certeza 150, vou voltar e vou começar do zero. E ela começava às vezes do zero por várias vezes na mesma contagem. Ela sabia, ela tinha o que a gente chama de insight, ela tinha consciência de que não era essa contagem que iria proteger ela de algum mal na rua, que não necessariamente ela seria atropelada se ela não contasse, mas ela não conseguia se desvencilhar disso. Ela já passou mais de meia hora contando para sair de casa, por diversas vezes recomeçando do zero para ter uma certeza que tinha contado adequadamente para até sair de casa. Então ela começou a se atrasar, muito no trabalho, começou a acordar mais cedo para não ter atrasos no trabalho ou de levar o filho para a escola. E isso começou a atrapalhar muito o dia a dia dela. Então ela procurou finalmente ajuda para que a gente pudesse dar novos contornos para isso. Rondinelli, você consegue explicar um pouquinho pra gente como que essa doença se dá, como que ela começa, como que é o curso dela? Posso sim, Yara. Para você que chegou até aqui, esse é o podcast Psiquiatria AD, que em seu 26º episódio questiona: sou viciado em limpeza, tenho TOC? Vamos seguir com o nosso tema. TOC é um transtorno que se manifesta inicialmente no jovem adulto, no início dos seus 20 anos. Ainda assim, até 25% dos casos podem ter início em crianças e adolescentes. Esse dado, por si só, já vale um episódio. Geralmente, sintomas surgem de forma abrupta. Ainda que a pessoa possa relatar um sintoma ou outro em outro momento da vida, é comum a gente ouvir que as obsessões e compulsões começaram de uma hora para outra. Também é comum os sintomas serem precedidos de algum evento traumático recente, tais como luto por uma pessoa amada, perda importante, agressões, situações de ruptura, etc.
Os temas dos pensamentos obsessivos são diversos, tais como contaminação, a pessoa se sente suja e precisa limpar-se ou limpar o ambiente ao seu redor. Dúvida patológica, no qual a pessoa precisa se certificar de que algo foi realizado. Um exemplo é trancar a porta. A pessoa, antes de sair de casa, precisa, por exemplo, conferir inúmeras vezes que a porta foi de fato trancada. Simetria. A pessoa precisa manter-se em posição de simetria ou manter objetos ao seu redor de forma simétrica. Apesar de alguns temas serem recorrentes, as possibilidades são diversas. O curso desse transtorno é flutuante, com períodos de melhora e piora. Ainda assim, as repercussões, particularmente sobre uma pessoa sem tratamento, podem ser dramáticas. Um exemplo são pessoas que se isolam do ambiente externo, apresentam dificuldade em estabelecer relações interpessoais devido aos sintomas. A própria capacidade de se sustentar ou ajudar no sustento da família está ameaçado se não houver tratamento adequado. Pensando no que a Yara disse como exemplo, posso citar uma pessoa que eu tive contato e chegava a gastar em torno de R$1.000 em conta de água no mês, tomando banho o tempo todo. Além do impacto tremendo nas contas da família, a própria saúde física dessa pessoa se viu ameaçada inúmeras vezes. Você já deve ter percebido que o tratamento é fundamental então, e eu já adianto que tem bons resultados, ainda mais quando somado ao empenho da pessoa nessa condição. Mas quem vai falar pra gente sobre tratamentos, com e sem medicação, é você, Yara. Rondinelli, a gente tem algumas formas de tratar o toque, e eu vou citar as que a gente mais costuma recorrer. Então vamos lembrar que um estilo de vida saudável cai bem para todo mundo. Mas falando no toque especificamente, a gente pode falar dos tratamentos farmacológicos e os de psicoterapia. Então, quando a gente vai pensar em tratamento farmacológico, intervenção com medicações, a gente pode falar que o tratamento do toque, ele é iniciado com alguns antidepressivos. Eu tinha falado anteriormente, de que há hipóteses de que um dos fatores da origem do toque, do início do quadro, pode ser fator biológicos, então pode ter uma desregulação de neurotransmissores e o tratamento farmacológico pode atuar nisso, pode ajudar nisso. Além da gente fazer o uso de medicações com esses antidepressivos, é muito bom, é muito adequado que a gente conjuntamente indique e a pessoa faça a terapia cognitivo-comportamental. Nesse tipo específico de terapia, a pessoa vai sendo dessensibilizada de alguns padrões que tem no toque. Então, aos poucos, ela vai conseguindo atuar de forma que ela se exponha a tudo que ela teme. Então, levando em consideração aquele exemplo da minha paciente que não conseguia sair da porta até contar 500. Então, ela vai trabalhando em terapia de que se ela não contar até 500, pode não acontecer nada. Então ela pode ficar angustiada por um certo momento, pode causar um sofrimento por um certo momento, mas isso depois passa. Isso não é fácil, como eu estou falando aqui, não. Isso demanda muito tempo de tratamento, muita paciência, e como o Rondinelli falou, é um quadro que cursa com melhoras e piores. Então vai ter momentos que vai ser mais fácil realizar essas tarefas em casa e momentos mais difíceis, sem pensar que está regredindo ou coisas assim. É importante também que tanto o paciente quanto seus familiares passem por psicoeducação, que entendam a gravidade da doença, que entendam as limitações no dia a dia por causa desse transtorno e que entendam que tem tratamento e que pode ter uma melhora muito acentuada. A pessoa também pode passar por outras formas de terapia a fim de trabalhar o que a gente chama de insight. Então a gente sabe que uma das características do toque, como o Rondinelli falou, que a pessoa não está delirando, não é um delírio. Ela sabe que às vezes o que ela está fazendo é um absurdo. Então ela sabe que ela não precisa tomar 10 banhos ao dia ou passar mais de horas no banheiro, que se ela tomar um banho de 5 ou 10 minutos é tão eficiente quanto um de 1 hora. Algumas pessoas têm isso bem claro e outras nem tanto. Então, para as pessoas que não têm tanta consciência do que está acontecendo, a gente pode trabalhar em outros tipos de terapia também, esse insight dela, conforme trazer menor sofrimento. Então, gente, é isso. Caso vocês estejam passando por algo parecido com o que a gente falou aqui, oriento que vocês procurem ajuda, procurem um médico, passem por uma avaliação e, se necessário, iniciem o tratamento. Agora que estamos chegando à reta final do nosso episódio, vamos ao resumo. A gente começou aqui definindo o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, de forma geral, como um transtorno que envolve pensamentos obsessivos e atos compulsivos. Falamos sobre as principais causas, as formas como a gente faz o diagnóstico no dia a dia também.
Conversamos ainda sobre idade de início, repercussões na vida da pessoa, etc. E por fim encerramos ressaltando a importância do tratamento e as formas como ele pode ser feito no dia a dia. Lembrando que quem vai conversar com você, dialogar com você que precisa de ajuda ou vai poder apoiar a família e tudo mais, pensando nos recursos de forma ampla, é o médico, psiquiatra e a equipe de saúde mental. E para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria D e nos siga nas redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter. Você pode ouvir o Psiquiatria D nos principais agregadores, tais como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube. E compartilhe esse conteúdo com os amigos. Ele pode ajudar alguém. Como a gente tem feito em todo final de episódio, vamos de sugestão de leitura ou filme. A gente está apaixonado na sugestão de leitura faz muito tempo, mas é porque a gente anda em tempos de Covid muito preocupado com o cinema. Como dissemos no início do episódio, a cultura no geral trata de forma ruim o tema do toque. No geral, os sintomas são tratados apenas como algo exótico ou no máximo feito uma caricatura. Para falar de forma mais leve, vamos indicar o filme O Aviador, de 2004 com Leonardo DiCaprio, no qual ele faz o papel de Howard Hughes, empresário com grande interesse na indústria aeronáutica. Por ser uma obra de ficção, o filme comete equívocos na forma como o personagem principal manifesta os sintomas característicos do toque. No entanto, o filme é feliz em mostrar possíveis repercussões desses mesmos sintomas na vida de uma pessoa. Vale muito a pena conferir. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. E até mais. É isso aí, gente. Até a próxima.